Meus amigos, muito boa noite. É um prazer estar consigo aí em casa para A Minha Vida Dava um Filme. Hoje convidamos um homem do folclore português aqui nas nossas comunidades. Trata-se do diretor do rancho português, do Clube Português de Carne, já com um historial longo e uma coisa que ele herdou do pai, porque afinal de contas, e eu cheguei a conhecê-lo muito bem, portanto é bom saber que o folclore português não morre nas nossas comunidades. E então, como ele é uma enciclopédia em folclore, nós convidámos-lo para vir cá. O António Cardoso está connosco hoje. Muito boa noite, António. Está tudo bem? Boa noite, Luís. Tudo bem? Obrigado. Tudo a andar? E você, tudo bem? Sobretudo com saúde, que é o mais importante, não é? Neste momento, sim. Sempre a andar. Você é um homem do rancho, do folclore, tem trabalhado muito com o Clube Português de Carne e tem um rancho fantástico, não há dúvida nenhuma. Mas eu vou começar pelo princípio. Vamos até Arcos de Valdevez. Como é que foi a sua juventude em Arcos de Valdevez? Eu nasci na freguesia de Val, em Arcos de Valdevez, e fui lá criado à idade de 11 anos. O meu pai tinha emigrado para a França em 62. Em 68 decidiu vir para os Estados Unidos, ficou legal, e depois em 71 fez a chamada à minha mãe e a mim para vir para os Estados Unidos. Então, E até aos 11 anos, como é que foi a vida do António lá? foi mais andar na escola primária, até a quarta classe. Sim, os pais eram o quê? Agricultores? A minha mãe sim, o meu pai imigrante, não é? Sim, claro. Portanto, foi para a Aqui, França. depois ele é que chamou, a sua mãe não foi para cá? Chamei-me. E você? E eu. Aos 11 anos. Como é que uma pessoa que chega aqui aos 11 anos consegue falar português tão bem? Depois de estar aqui tantos anos. Eu não sei se é muito bem, mas foi a primeira língua que Claro, eu aprendi, não é? nunca se esquece, não é? Portanto, já nunca se esquece. Vindo para os Estados Unidos, como é que você viu aos 11 anos de idade, um miúdo, dizer assim, o que é que eu vou fazer para a América? Eu vinha com uma ilusão muito diferente do que eu vinha conhecer. Era a terra dos cowboys, não era? Porque não, o meu pai também esteve em Lisboa quando era novo, e tinha família em Lisboa. E por acaso tinha ido a Lisboa, esteve num prédio alto com andares, e então a minha visão é quando chegasse aos Estados Unidos ia viver num prédio desses. Mas vim viver para Harrison e era uma casa Tem de prédios mais baixos, não é? E foi a ilusão, foi enganada, não é? Pois, pensava que isto era tudo arranha-céus, mas não é. Só os automóveis é que eram grandes nesse tempo, Isso porque eu também me lembro muito bem disso. Como é que foi parar a Kearney? Em 1979, meu pai decidiu comprar uma casa em Kearney, que estávamos em Newark, tinha uma Newark, estava a ficar pequena. Então a minha irmã tinha nascido em 72. Então ele comprou uma casa em 79 e nós mudamos para Kearney. Começou a nossa vida a viver em Kearney. E desde aí tem vivido sempre em Kearney, não é? Eu vivi sempre quase sempre em Kearney, casei em 84, depois vivi em Newark, 84 até 86. 86 comprei a primeira casa e então fui viver para Kearney em 86, nunca mais. E de onde é que veio esse amor todo pelo folclore? Pá? A parte do meu pai, a minha família, meus tios, todos eles estão envolvidos, ou estiveram envolvidos com O folclore. seu pai teve sempre, não é? Meu pai teve sempre, meu pai desde jovem, ou meus tios, sempre tiveram. Todos eles tiveram uma paixão enorme por folclore e o meu pai vivia por folclore. E vocês tinham uma coisa muito comum, é que eu quando olho para si, quando você está à entrada dos salões e das salas, preparado para entrar, eu o vejo sempre com uma atenção fantástica no seu grupo, sempre centrado naquilo que vai fazer, nos miúdos, nas posições, você tem essa particularidade. Isso é já um defeito de família, ser tão perfeccionista? Eu quero estar preparado antes de entrar, porque é bonito a gente estar organizado, entrar tudo em linha, tudo em forma, porque não é só atuar e dançar. E depois, quando eles estão a dançar, você também não tira os olhos dele, não é? Também mantenho, mas é bonito já entrar em forma, porque não é só a dançar, também é o acompanhamento. Claro. A Há quantos anos é que existe o rancho folclórico de Kearney? Vamos celebrar, se Deus quiser, este ano 40 anos. 40 anos de existência, uma vida inteira, são 2 gerações. É difícil encontrar gente nova para os ranchos e é difícil conciliar, digamos, juntá-los e evitar que haja problemas entre eles. Isso obedece tudo também a um comportamento do diretor do rancho, saber onde é que estão os problemas e acabar com eles, não é? Toda pessoa tem a sua personalidade, Claro. E a gente tem que saber lidar com eles todos, não é?
porque não são todos da mesma maneira. Exatamente. Portanto, é uma coisa difícil e é uma coisa que eu venho estudado durante os anos. Sim. Saber lidar com a pessoa, com o feitio da pessoa. E aí é que a gente pode fazer o trabalho em condições, porque se não for assim, Sim. não é naquele momento, naquela hora que vai resolver o problema. Claro. Não é? E você tem encontrado neles a colaboração que precisa? Há dificuldade em arranjar novos dançarinos e novas pessoas para integrarem o rancho? Até esta pandemia, não. Espero que continue igual. Neste momento, tenho um grupo excelente, não só os dançarinos, também o grupo de mais idade que canto. Vocês têm 2 grupos, um infantil e um Exato, adulto, não é? exato. E ensaiam à sexta-feira. À sexta-feira. Isso ainda mais me preocupa. Como é que é possível pedir aos miúdos para estarem à sexta-feira todos ali a ensaiar? Isso é fantástico, porque às sextas-feiras eu acho que todos os ranchos cá nas comunidades ensaiam, não é? Exato. E as crianças pequenas estão mais lá a hora porque vêm com os pais. Pois, Quer dizer, os pois, pais claro. dão mais Os outros disciplina. Os são um outros já conduzem, portanto já chegam um pouco mais tarde. Sim, já se atrasam mas um bocado. as crianças estão lá quando chega às 9h30, estão lá todos. É difícil chegar um atrasado. Estão lá tudo com os pais, levam lá, estão lá na hora. Sempre ali preparados para serem os Sempre homens do preparados. futuro, não é? Exato. Os adultos do futuro que dançam. E graças a Deus haver um rancho infantil, no meu caso, que é um rancho adulto. Porque penso que se não houvesse um infantil, Vamos voltar à sua vida profissional. O que é que você faz na vida? eu sou empresário em construção. De construção. Tem sido uma vida difícil, com certeza, com muito trabalho, sobretudo, porque a construção requer, de facto, muito trabalho e muito sacrifício. Também é um daqueles homens que se levanta às 4 ou 5 da manhã, ou não? Sou. É que eu tenho entrevistado uma quantidade de gente atrás da construção. Não, eu só durmo até às 4 da manhã, às 5 da manhã. E depois estou a pé, ali, fresquinho, até ao sábado e ao domingo, estou tão habituado. É verdade assim? Isso é verdade. Isso é curioso. Tem tido o apoio da sua família na sua vida, claro. Exato. A minha esposa, por exemplo, tem um apoio enorme. Também tem a sua preocupação, tem o seu negócio. Mas os meus filhos, portanto, têm sempre o apoio da minha família. A sua esposa trabalha Tenho um negócio em Lords X, na Ferry Street. na Ferry Street, que era uma loja muito antiga, que era de, creio eu, eu não sei, acho que não eram checoslovacos, eram Lorczaks. Polacos. Eram polacos, exatamente. Polacos, E essa loja é icónica, porque é fantástica, porque já é conhecida em praticamente... É uma das primeiras lojas de New York. A loja tem, por jeito, está perto, mas tem feito já 100 anos. Já fez 100 anos. Já viu. Mais velho que o rancho, já. E a sua esposa trabalha lá, portanto é a proprietária da loja, e o Sr. Cardoso trabalha e depois tem a responsabilidade do rancho. Explique uma coisa, há rivalidades entre os ranchos nas comunidades? Penso que havia mais antigamente, estamos a falar dos anos 80, talvez houvesse mais. Hoje, acho que a mocidade nova, os jovens, têm uma amizade uns para os outros, são amigos, Pois. andam em frente dos ranchos, namoram um rancho. Eu tenho exemplos que o nosso rancho tem pessoal que namora, um namora anda na Campo Vinho, a namorada anda no Sonhos de Portugal. Até tenho o nosso cantor, que é o Armindo, está casado com a Hermínia, que pertence ao Campo de Minho, cada qual na sua casa, e casados, porque o acordo foi casar-me. Antigamente era saber quem é que dançava melhor, não é? E roubar uns aos outros, e isso acontece nos ranchos todos. Hoje em dia, como expliquei bem, as pessoas já se dividem pelos ranchos e já não existe tanto essa rivalidade entre ranchos folclóricos. Admite que os ranchos folclóricos são, de facto, uma das coisas mais importantes para preservar a cultura portuguesa nas comunidades? Eu penso que sim. Os ranchos folclóricos mantêm a nossa cultura viva fora de Portugal, seja qualquer canto do mundo. E aqui é um exemplo bom, que nós temos aqui muitos ranchos bons. Nós, aos Sonhos de Portugal, há ranchos excelentes aqui. Não posso dizer nada em tudo bem com o nosso Agora, folclore. admita, esta pergunta é mais complicada, admite que há ranchos aqui que são melhores que ranchos em Portugal? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu também. Eu penso que temos aqui
meia dúzia de ranchos que a gente pode levar Eu acho que temos a Portugal. ranchos melhores de toda a diáspora, de todo o mundo português. Eu penso que sim. Eu penso que sim. E eu tenho experiência que foi a Portugal com o rancho, não é? Em Sabe que houve um 2016. secretário de Estado que me perguntou um dia o que é que se podia fazer pela cultura neste país, se era mandar bibliotecas para cá, ensinar português de uma maneira ou de outra. Eu disse, não, apoio os ranchos, porque é nos ranchos que a juventude se situa e é que está a continuidade da língua portuguesa. E no futebol também. Mas os ranchos e o futebol é o futuro da língua portuguesa, porque não há outra maneira. E eu penso que E acho que os ranchos têm de facto essa modalidade de continuar. E como é que explica que haja luso-americanos que não falam português e dançam e cantam nos ranchos? eu, por acaso, não tenho essa experiência. Não tem, mas há outros todos os ranchos meus dançarinos, do adulto e pais, todos eles falam português. Mas os pequeninos já dificilmente. Os pequeninos já estão a fugir um bocadinho, não é? Mas dançam. Dançam. Portanto, isto é o ADN dos pais e dos avós, É. porque eles veem o rancho adulto a dançar e imitam, não é? E- É assim que a coisa nasce, não é? Exato. Eu, por acaso, até tenho uma criança no rancho infantil que é hispano, mas os pais encostaram-se ao clube português e o rapazito faz parte do folclore português. E não é português, mas ele adora de dançar. Isso é fantástico. O meu filho também tocou rec no rancho folclórico, porque não dava para dançar, mas para estar envolvido e conseguiu manter amigos desde a infância até hoje, aos 28 anos. Portanto, acho que os ranchos são uma escola de virtudes também. Afasta os miúdos da rua e faz com que eles estejam mais envolvidos noutras atividades que são muito mais úteis do que propriamente andar por um bar ou por outro, ou andar metido com pessoas que não devem andar metidas. Portanto, eu aconselho os pais a juntarem as crianças e a tentar dar-lhes o gosto pela música. Não sei se o Cardoso pensa assim. Eu penso assim, por acaso há muitas amizades entre o rancho, as jovens, que a maior amigos e amigas são do rancho. Claro. Portanto, os companheiros que estão fora, que estão podem terem má vida, um exemplo, Claro. não é? Já não são amigos desses, são amigos daquele grupo do folclore, da comunidade portuguesa, da cultura portuguesa. Eu penso que isso é uma maneira de manter em linha para eles, para o futuro do nosso português continuar. Claro. Sabe que eu um dia pensei que aqueles que tocam concertina iriam acabar um dia e iríamos ter problemas com músicos. Pensei eu, porque Eu geralmente vi pessoas já mais idosas, já mais velhas a tocar concertina e digo, o que é que será disto daqui a 10, 15 anos, quando estas pessoas desaparecerem? Mas agora vejo miúdos a tocar concertina e com muita qualidade. E eu pensava da mesma maneira. Sim. Estou a falar 40 anos Claro, para trás, 30 claro, anos claro, para trás. claro. Mas vamos falar de 20 anos para cá. Parece que saiu tudo para fora. Tudo aprendeu a tocar concertina, uma coisa bonita. Nós também temos muitos jovens no nosso rancho, também tocam, não é? Dançam, não podem tocar, mas quando é uma rusga, vão tocar, não é? Eu considero os elementos dos ranchos os maiores embaixadores da música portuguesa e de Portugal, por uma razão. Porque quando vão de férias a Portugal, eu digo até Arcos de Valdevez, Ponta Barca, levam os amigos com eles. E muitas vezes mostram Portugal aos seus amigos. Exato. Portanto, melhores embaixadores não pode haver. Isso é verdade. E você sabe, tem visto festas em Arcos de Valdevez, quando chega a agosto ninguém rompe nas ruas, não é? Olha, quando aquele largo em Arcos de Valdevez, que tem a fonte cá em baixo, aquilo vem pessoal do mundo inteiro. E ali aquilo está cheio. E fazem 2, 3, 4 rodas à volta das concertinas para a gente poder todos dançar. E a que horas é que aquilo acaba? Às tardes da manhã. É aquilo que eu me digo. Às tardes da Portanto, manhã. eu acho que o folclore é muito importante nesse aspecto e é um Minho que tem comandado o folclore praticamente em todo o país, salvo raras exceções, mas o Minho, e quando falámos há pouco da qualidade dos ranchos daqui e daqueles cá em Portugal, muitas vezes eu vejo ranchos em Portugal e já vi eles com relógios, elas com telemóveis ao lado, não fazem exatamente o tradicional que vocês fazem aqui, que é evitar essas coisas. Não somos perfeitos também, não é? Também temos nossos erros, tentava fazer o melhor, estamos fora do país. Claro. Mas eu acho que sim, às vezes fogem um bocadinho à cultura do folclore.
Eu acho que Portugal se debate com mais problemas do que nós aqui em relação ao folclore. Porque lá há mais coisas para fazer. Aqui não há tanto. E as pessoas estão mais ligadas aos clubes. Eu penso que sim, também aquele interesse que havia daquela a Há malta. 40 anos atrás, A 50 anos. malta imigrou muito e o poucos que há lá, por isso que hoje em Portugal vê-se a dançar um rancho que tem pessoas já com 50, 60, 30, uma criança com 10 que fazem parte do mesmo Sim, claro. grupo para dançar, não é? Portanto, há uma diferença de idade enorme. Nós aqui, como tem visto e vê, os ranchos são todos jovens, são todos de teenagers, são 20 e tal, É isso 30 que eu anos. noto, é que cada vez há menos gente com mais de 40 anos nos ranchos. Não é? Exato. O que é muito bom. Yeah, O que é muito bom. yeah. Isso é uma Está coisa. a dar um futuro ao folclore português. Isso é uma coisa que os jovens e os pequenitos continuam. Uma coisa que eles querem fazer é graduarem para ir para o adulto. Eles andam no infantil, mas o sonho deles é chegar ao adulto. É chegar. É chegar ao adulto. Isso é muito interessante. Yeah. Muito interessante. E em relação a quem me diga assim, o folclore do Minho é todo igual. Não é. Não. Há tanto tipo de música no Minho, as chulas, os malhão, os viras, tanta coisa. E há dificuldade em encontrar gente que cante. Porque o cantar minhoto é diferente de outros cantares. Eu, pessoalmente, no nosso rancho, tenho tido muita sorte. Coisas. Eu aí já digo que é gente de outra idade. Eu tenho de gente que canta no nosso rancho que está connosco desde os anos 80. Os anos 80. Fantástico isso. 85, 86, 87 e manter-se sempre parte do rancho. Um dia é bom se reformar, mas neste momento ainda estou forte nesse aspecto. Vocês têm apoio do Clube Português de Carne e para o Rancho Nós Folclore? fazemos parte do clube. Nós somos o rancho Sonhos de Portugal, da Associação Cultural Portuguesa. Exatamente. Portanto, não estão independentes, estão ligados ao clube. E o clube dá sempre apoio, não é? Exato. O clube Importante sempre deu apoio ao rancho. Quando o rancho foi formado em 81, houve uma pouca dificuldade, porque o rancho naquele momento deu despesa. Porque era preciso comprar roupas, e foi feitas à mão. E aquilo não é barato. Instrumentos. Então, os primeiros 6, 7 anos só deu despesa. E havia uma preocupação enorme no clube, porque o rancho era uma coisa assim bonita para o clube, como hoje é, mas estava a dar despesa. Hoje, graças a Deus, damos ganho. Claro. Uma coisa, quando vocês fazem aniversários, convidam ranchos para participarem nos vossos aniversários, como eu tenho visto, não é? E vocês fazem a mesma coisa. Quando outros ranchos têm aniversários, vocês trocam, não é? Fazem um intercâmbio, não é? Eu faço mais que na parte de quando faço rusgas e folclore, que era em maio. Agora, As rusgas, sim. E então eu convido o rancho de fora, depois nós íamos pagar favor à assim casa que deles, se seja em Montreal, ou seja em Toronto, ou seja em Daí que vocês Massachusetts. tenham aquele estandarte cheio de fitinhas, não é? Que Exato, representa a presença em todos os sítios, praticamente. Exato. Portanto, chamamos um intercâmbio, não é? Sim, Então, claro, nós íamos claro, lá eles claro. e eles Isso é vêm a muito nós, e é assim que a gente Isso é muito importante. faz. Isso é muito importante. Eu tenho encontrado na sua vida gente de grande talento no folclore. Yeah. Tem encontrado gente com talento. Gente com Há uns melhores que outros. Yeah. Neste momento não tenho queixa, que é tudo, por acaso, bons dançarinos, Sim. bons tocadores, mas há pessoas que a gente nota logo. Tem Tem um talento. talento. Já especial. pode começar que já com uma criança no infantil, já pode dizer aquela pessoa vai ser uma grande dançarina ou dançarino. E você tem olho para isso. Com os anos a gente vai aprendendo, não é? Porque não é difícil. A gente vê logo a criança, aos passos que começa a dar, já começa a dizer que ela vai dar. E aí outros também, tem que ser honesto, há outros daqueles que a gente não pode dizer em público, né? Mas aquele nunca vai chegar a nenhum lado. E há alguns casos. Não se vai. Tenta sempre ensinar para que sejam melhores. Isso é o objetivo. Exato. Isso é o objetivo. E tem sempre gente para fazer um grupo uniforme, não tem? Tem sempre gente. Não faltam adultos, nem muitas vezes crianças, para compor um grupo como deve ser. Não. Só se houver uma atuação, Só uma depois, falta ou outra. depois houve um casamento, ok, que apareceu e foi uma marcação mal feita. Podemos, no lugar de ir com 8 pares, talvez vamos com 6 ou 5, não é? Claro. Mas sempre fomos. Você falou das rusgas. Pensa que ainda vamos voltar às rusgas este ano?
A Rujas no talvez já Sport não. Clube já passou. Sim, claro. E eu fazia, que eu chamo Rujas e folclore, porque tinha Rujas daqui de locais, então Sim, mandava sim, vir do resto de fora, ou do Canadá, ou de Sim. Massachusetts, ou de Connecticut. E em maio, já não vai acontecer este ano. Este ano já não. Já. Só para o ano. Vocês fazem este ano 40 anos, não é? 40 anos já está tudo marcado para dia 6 de novembro. Aí já acredito Talvez, que possam fazer, talvez. Ainda que seja de máscara. Também não faz grande problema, não é? Não. Também não faz grande problema. Mas o importante é desconfinar e ter saúde e que esta pandemia abrande para todos nós voltarmos à música. E eu acho que eles estão mais motivados agora porque devem estar tão cansados de não fazer nada, de não cantarem, não dançarem, que quando houver possibilidades eu acho que eles correm todos para ir dançar e cantar. Eu penso que sim, Deus queira que sim, porque era bonito o pessoal voltar todo para trás, não só o nosso rancho, todos os ranchos, e a manter o que havia e continuar a criar, porque, como a gente sabe, mais velhos vão para a universidade, vão, Sim, claro. casam, saem, outros ficam, mas a maior parte deles saem. E era bom a gente aguentar até os pequenitos crescerem. E continuar o que tem, no meu caso, o infantil foi formado em 92. 92. Já vai fazer tem 29 anos, não é? Pois. Portanto, esse rancho tem o infantil sempre apoiado, suportado Claro. o adulto. Porque Falamos do Dia de Portugal. O Dia de Portugal, no meu ponto de vista, a grande atração é sempre os ranchos. Exato. Sempre. Muitas vezes não se dá o devido apoio aos ranchos folclóricos. Vocês participam sempre no vosso Dia de Portugal, nas instalações do vosso clube, eu sei, já lá estive várias vezes, mas o chamado Dia de Portugal em Noura, que era o maior no tempo de Bernardino Coutinho, foi mudando de sítio para o Parque dos Mosquitos, depois para outra rua aqui no sul, mas a Ferry Street era, naquele tempo, uma ferry diferente, com 3 dias de portuguesismo a sério e com 3 dias de folclore. naquele tempo, ao princípio do Dia de Portugal, era Dia de Portugal. Era tudo à volta da cultura portuguesa. Com os anos, Isso tem-se perdido. perdeu-se isso. É uma coisa que, por exemplo, havia palcos em diversos locais na Ferra e nós íamos de palco em palco no sábado à E noite. havia festivais de folclore nesse tempo. Vocês juntavam-se num sítio enorme e havia 10, 12 ranchos a tocar e a cantar. Yeah. Isso também foi uma coisa que se foi perdendo no tempo. Havia no Parque Mosquitos, depois Exatamente. continuaram aquilo. No era- Ibéria, No no Parque Ibéria. de Mosquitos, Yeah. em vários sítios. Portanto, eu considero sempre folclore uma escola de virtudes. E é, de facto, uma escola de virtudes. Eu tenho a certeza que muita gente, depois de casar e depois de ter filhos, já não tem tanto tempo para o folclore. Vocês também têm encontrado esses problemas de raparigas que dançam, depois de casar e de ter crianças, já não têm tempo e desistem. A maior parte da gente, quando chega-se a ter uma criança, já desviou. E antes de ficar grávida, já desviou. Alguns vêm para trás, hoje, estou a ver, vêm para trás com os filhos. Porque os anos são tantos anos. Aquelas que eram crianças, Ensinam aos filhos também. aquelas que eram crianças que eu ensaiei como crianças, foram crescendo, foram para o adulto, depois foram para a universidade, arranjaram um namorado, ou Casaram. um rapaz uma namorada, Casaram. casaram, tiveram filhos, hoje estão a voltar para trás com os filhos. Eu digo, ainda estou aqui eu, não é? Mas é bonito. Isso é é bonito bonito, isso é verem. bonito. Que eram crianças e algumas são a cara da mãe, por exemplo. São Muitas vezes o próprio exatamente. estilo da mãe. Tem uma que é filha do. Isto tem um ADN, sabe? É exato. Porque é minho, é um ADN, é o lugar de nascimento, é o sentimento da música, tudo isso faz parte da vida de quem nasceu naquela região. Yeah. E quando vai para o estrangeiro tenta dar o melhor de si. É aquilo que acontece. Yeah, mas não é tudo minhoto cá no rancho, não é? Eu sei que não são todos miúdos, mas o sentimento é miúdo. Yeah. E o rancho, não venham com histórias de dizer nós somos um rancho do Minho, mas também fazemos corridinhos do Algarve. Não é a mesma coisa, não existe, não vejo. Eu vejo um rancho minhoto é 100% minhoto.
Quando a gente começou o rancho, até começámos, foi por isso é que foi chamado de Sonhos de Portugal, Pois. para ser o sonho de Portugal, Do não é? Portugal inteiro. Mas quando a gente começou, naquele tempo, a introduzir danças de outras partes de Portugal, o pessoal, isso é muito, Exato. isso é muito vagaroso, isto é aborrecido, nós queremos danças rápidas, porque o Minho é tudo rápido, não é? Sim, claro. E no mais para o resto de Portugal é tudo mais lento. Enquanto toca, quando vem um vira de 4, então é uma coisa do outro mundo, porque as pessoas gostam daquele talento Exato. e daquela rapidez, não é? Exato. Mas é curioso isso. Já viu ranchos que lhe tivessem ficado na cabeça por serem melhores do que os outros? Conhece algum que seja melhor que os outros? Eu penso que neste momento o rancho são todos bons. Não tenho posso essa dizer ideia. que um é melhor que o outro. Há partes fortes e fracas, todos os ranchos Em passam relação ao por isso. Canadá, somos melhores que eles, não há dúvida. Do Canadá, também tem rancho lá. Tem ranchos bons? Também Toronto? tem ranchos bons. Tem em Toronto, em Mississauga. Montreal, tem ranchos bons. Tem ranchos bons também. Mas quase todos são melhores, que é curioso, não é? Lá vai um açoriano de vez em quando. E por acaso, quando veio um rancho do Canadá, quando fez o último festival de folclore e músicas de folclore, o meu tio tinha formado, foi parte desse rancho, a Associação Cultural Minho de Toronto. E por acaso o homem veio e perguntou-me a mim, o presidente deste rancho não é de Arcos Valdevez? E eu disse, não, o presidente não é, mas eu como diretor sou. E você que é Cardoso? Sou. Olha, porque o seu tio formou o rancho connosco lá e como o tio esteve em Toronto. Sim. Depois, mais tarde, voltou para Portugal. Sim. Então, até foi bonito pessoas vieram à minha procura, que a minha família fez parte do rancho em Toronto. Olha, eu acredito que todas as regiões do país têm os seus ranchos e todos eles têm uma expressão própria deles próprios. Portanto, tenho muita pena que tivesse acabado o rancho da Casa dos Açores, por exemplo, do Clube Açores. Aquele rancho de Novilhas, embora seja mais lento, é um folclore diferente, mas também é bonito. A Beira Alta também tem, a zona ribeirinha, Panazaré, o Algarve, o Alentejo, todos, o nosso folclore é todo muito bonito. Mas os ranchos minhotos são aqueles que dão mais genica, não é? E dão mais vontade de nos levantarmos e aplaudirmos. Exato, mas também eu gosto também de ver os outros Também ranchos. gosto dos outros, Os exatamente, ranchos exatamente. das Belas Ilhas, chamavam-se Belas Exatamente. Ilhas. Era Begas ou... É Belas Ilhas. Belas Ilhas, exatamente. Então era um rancho, a pessoa que eu conheci que estava à frente, que era o Mário Cunha, Exatamente. está a fazer parte do rancho, era diretor, e o rancho, por acaso, até gostava de ver. Era diferente. É diferente, era um rancho tipo mais digamos, com uma fórmula mais europeia, digamos, porque como sabem que ele era da Bretanha, não é? Tem a ver, os Açores têm a ver com o folclore, mas com muitas reminiscências de França, dos Países Baixos, etc. É um folclore de, como se diz, de donzelas e de meninos, portanto, folclore mais lento, de graciosidade, não é? Exato. Mas o folclore é todo ele bonito. E eu tenho que lhe dar os parabéns, porque você tem feito um trabalho magnífico. Muito obrigado. No rancho de Kearney, porque se não fosse você, o rancho talvez já não existisse. Se não fosse o seu pai, talvez já não existisse. E vocês têm tido, de geração a geração, um trabalho magnífico com os miúdos daquela região. Eu teve sorte que o rancho teve sorte que o meu pai, como eu disse há um pouco, tinha uma paixão enorme por folclore. Tinha. E quando se reformou em 95, passou-me um cargo a mim. Eu com pouco tempo, Sim, mas conseguiu levar a água ao seu meio. mas compreendi que ele gostava que o rancho continuasse. Claro. E era a paixão dele, eu tinha que fazer o que ele amava. Pois. Eu tinha que continuar com os sonhos E por você Portugal. honrou a memória do seu pai, isso é muito importante. Pois é, senhores telespectadores, é importante eu dizer a todos que eu considero o folclore, eu pessoalmente, o folclore uma escola de virtudes, como já disse. As crianças, quando estão ligadas ao folclore e ao futebol, continuam a manter a sua língua, porque se juntam em grupos e fazem do folclore a expressão máxima da etnografia portuguesa, da cultura portuguesa, cultura popular portuguesa, que, por ser popular, não deixa de ser a principal forma de levar Portugal às comunidades. Portanto, quando houver ranchos, experimente com o seu filho, experimente ir, observar, ver e fica a gostar com certeza. E eu agradeço muito ao António Cardoso, dou-lhe os meus parabéns por aquilo que faz, porque é um homem bom
e, além disso, é um homem que sabe de folclore como ninguém e está disposto a continuar a servir o Clube Português de Kearney e a honrar a memória do pai. Muito boa noite, até uma próxima oportunidade.